Acredita-se que o esporte surgiu quando os pescadores perceberam que usando uma tábua de madeira era mais fácil chegar à margem do mar. Em 1778, o navegador inglês James Cook chegou no arquipélago do Havaí e levou a ideia do esporte para a Europa. Na década de 50, o surf ganhou grande popularidade nos Estados Unidos, especialmente no estado da Califórnia, se tornando uma parte da cultura do mesmo. A partir das décadas de 70 e 80, iniciaram-se os campeonatos profissionais. O ingresso do surf no Brasil se deu por meio dos trabalhadores e companhias aéreas, que ao entrar em contato com o surf fora do país, trouxeram o esporte para o nosso, iniciando pela Praia Paulista de Santos e logo caindo nas graças dos cariocas. O surf rapidamente se espalhou pelo litoral brasileiro. A primeira organização voltada ao surf do Brasil foi a Associação de Surf do Rio de Janeiro, fundada em 1965. No entanto, o órgão máximo dos esportes no Brasil, a Confederação Brasileira de Desportos, apenas reconheceu o surf como esporte no ano de 1988, após a realização do primeiro Campeonato Brasileiro de Surf. Como a grande maioria dos esportes, o surf também tardou a incorporar as mulheres na disputa. Enquanto o primeiro Campeonato Brasileiro masculino aconteceu em 1987, o primeiro Campeonato Brasileiro feminino de surf ocorreu apenas em 1997, 10 anos mais tarde. Gabriel Medina é um dos maiores surfistas da atualidade, além de ser o mais jovem brasileiro a entrar no circuito mundial de surf e também primeiro brasileiro a vencer o título. O atleta é bicampeão mundial, conquistando os circuitos de 2014 e 2018 e um dos surfistas mais bem pagos do mundo. Gabriel Medina tem 2 títulos do circuito mundial de surf. Ele conquistou o primeiro em 2014 e o segundo em 2018. Esportes radicais de aventura. Nessa modalidade, os locais para a realização dos esportes colocam a condição humana em demasiado risco, pois ocorrem de preferência na natureza: água, ar, neve e gelo. É necessário muito preparo, força e resistência, como por exemplo o surf. Surf é um esporte individual, radical praticado no mar. No surf, o desafio é se manter o maior tempo possível em pé sobre uma prancha, deslizando sobre as ondas e realizando manobras radicais com vários níveis de dificuldade. Free surf é uma categoria onde o surfista surfa único, exclusivamente para se divertir, sem se preocupar com a performance e sem participar de competições. Existem aqueles free surfers mais radicais, os fora da casinha, que buscam elevar o nível do esporte para cada vez mais longe, com manobras aéreas e fora do eixo, que poucas vezes alguém vai ver em uma competição. Manobras. Tubo. No tubo, o surfista fica completamente dentro da onda. Batida. As batidas são manobras muito usadas no surf e podem valer muitos pontos. Para executá-la, o surfista bate com a parte de baixo da prancha no lip, crista da onda. Rasgada. O surfista faz um movimento brusco de descida logo depois de subir na onda. 360. O surfista efetua uma volta completa sobre si mesmo, utilizando a prancha e continua na mesma direção. Floater. Quando a onda começa a se fechar, o surfista desliza sobre a espuma e volta para a onda. É um movimento similar às manobras do skate sobre corrimãos de escadas. Cutback. É uma manobra em que o atleta volta na direção contrária da onda e depois regressa na direção normal. Aéreo. Tem diferentes variações, mas é nada menos do que um voo sobre a onda. Grab Rail. Para executar esta manobra, o surfista deve colocar a mão na borda da prancha para fazer um backside, em um movimento com as costas voltadas para a parede da onda. Cavada. O surfista faz uma curva na base da onda para ganhar velocidade e depois ir na direção da crista. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, apenas a modalidade mais tradicional do surf será disputada: o shortboard. Pranchas que têm um tamanho médio de 5 pés e 11 polegadas. É a modalidade mais popular do esporte e estará na disputa no Japão. No torneio de surf, na história dos Jogos Olímpicos, serão 20 atletas de cada gênero. No surf, o objetivo é se manter na onda pelo maior tempo possível e com o maior número de manobras. O surfista com as melhores notas será o vencedor. Cada competição de surf naturalmente pode adotar um regulamento próprio se for a vontade de seus organizadores. Porém, a Confederação Brasileira de Surf, CBS,
indica que as regras de competições devem ser adotadas em todas as categorias. Os campeonatos que utilizam as regras indicadas pela Confederação Brasileira de Surf (CBS) são divididos em baterias de 4 surfistas, sendo que pelo menos 2 competidores avançam para a fase seguinte. Pontuação no surf. Os juízes dão uma nota até 10 para cada onda surfada, sendo que a avaliação mais alta e a mais baixa são descartadas. Calcula-se a média simples das 3 notas válidas para determinar a avaliação de cada onda. Há uma série de critérios subjetivos que os juízes consideram, como a dificuldade da manobra e a versatilidade do surfista para executar tipos diferentes de movimento. Alguns dos principais equipamentos necessários para a prática do surf são a prancha, sem ela não há como surfar. É o que liga os surfistas à água. Elas são geralmente feitas de poliuretano e podem variar quanto do tamanho. As maiores são chamadas longboards e as menores funboards. Laço. Laço é a corda que une o surfista à prancha. Geralmente é presa no calcanhar do indivíduo, a fim de evitar que ela perca a prancha ou que ele tenha dificuldades para subir nela novamente, em caso de queda. Parafina. É um material usado para garantir a adesão das solas do pé do surfista na prancha, evitando assim deslizes e quedas. O maior surfista da história, o americano Kelly Slater, começou a surfar bem cedo, ainda com 6 anos de idade em 1978 nas praias da Flórida, estado onde nasceu. Com carreira promissora já na infância, o atleta ganhou praticamente todos os campeonatos das categorias de base que disputou. Slater foi o surfista mais jovem a ser campeão do WCT, em 1992 aos 20 anos. Desde que começou a disputar o Mundial de Surf, Slater foi campeão 11 vezes, em 1992, 94, 95, 96, 97, 98, 2005, 2006, 2008, 2010 e 2011. Hoje, aos 46 anos, Slater coleciona marcas expressivas na carreira, como recordes de vitórias na carreira, vitórias da mesma temporada, títulos consecutivos e títulos do PIP Masters, considerada a etapa mais difícil do circuito. Competições. A antiga ASP, Associação do Surf Profissional, é hoje a WSL, a Competição Mundial de Surf. É a organizadora do campeonato de surf mais famoso da atualidade, o Championship Tour, também conhecida como CT. Não é para menos, já que os competidores precisam pegar muita onda para surfar na principal categoria do WSL. Além disso, ela é responsável por outras diversas competições que acontecem por meio de etapas em vários países do mundo. Para ter uma noção da força da competição, o troféu desse evento é o mais sonhado pelos principais surfistas do mundo, pois é o que garante mais visibilidade e reconhecimento. O campeonato conta hoje com uma competição masculina e uma feminina de elite, uma divisão de acesso e ainda a Pro Júnior. Fiji Pro. Acontece na ilha de Fiji e é uma das etapas da WSL. Famosa por suas ondas grandes e tubulares, a etapa promove baterias perfeitas em uma competição acirrada. Como as ondas são altas e se formam de uma maneira praticamente perfeita, a performance do surfista geralmente é bem superior nessa etapa. Para deixar a competição ainda mais emocionante, o arquipélago de Fiji conta também com uma bancada de corais afiados, que marcam alguns competidores para sempre. Bong Pipeline Masters. O Pipa Masters é outro dos principais campeonatos de surf. Ele acontece na praia de Pipeline, que fica na ilha de Oahu, no Havaí. A competição também faz parte do WSL, sendo uma das etapas mais importantes, já que é a última. Ou seja, na maioria dos anos é nesse lugar que o campeão do campeonato é coroado. Billabong Pro Teahupo. O Pro Teahupo é outro evento organizado pela WSL. Nessa etapa acontece no Tahiti, a principal ilha da Polinésia Francesa. Assim como as outras fases da WSL, ela vale 10 mil pontos no ranking mundial. A etapa faz parte do campeonato desde 1997 e o principal campeão também é o Kelly Slater, que já ficou em primeiro lugar por 4 vezes.